Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Cristianismo Essencial, que tem como base o livrinho do mesmo nome. Vale ressaltar que o livrinho está disponível aqui na igreja para você que desejar adquirir, na PIB Aracati. Nós hoje seguimos para o primeiro capítulo. Jesus é Deus, é o tema desse capítulo. O autor começa abordando isso à luz de uma experiência cotidiana que ele tem, na qual, conversando com alguém, ele aborda o assunto Jesus e a pessoa tem uma visão elevada sobre Jesus, mas que não alcança aquilo que a Escritura diz acerca de Jesus, ou seja, a pessoa não admite que Jesus é Deus, não tem essa visão acerca dele. Isso me faz lembrar o texto de Mateus, capítulo 16, que tem paralelos nos demais sinóticos, Marcos e Lucas. O texto de Mateus 16 vai apresentar Jesus perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E as respostas são surpreendentes. Alguns dizem ser Elias, outros João Batista, outros um dos profetas, e todas essas respostas vão demonstrando como as pessoas ao redor ali de Jesus tinham uma visão elevada acerca dele. Todas essas figuras que são elencadas são figuras que eram vistas como de uma envergadura espiritual destacada. Ou seja, não eram pessoas quaisquer. Jesus era então visto em alta conta pelas pessoas ao seu redor. Mas perceba no texto que nenhuma dessas respostas é celebrada, certo? Por Jesus, nenhuma delas. Por quê? Porque apesar de ter Jesus em alta conta, isso não é suficiente se não compreendemos quem ele verdadeiramente é. Jesus não é apenas um homem espiritual ou um grande sábio, um grande profeta. Todas essas visões acerca de Jesus estão equivocadas se você não acerta o aspecto central. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio ao nosso encontro. É interessante que o autor aborda a realidade de que é somente compreendendo essa verdade que vamos encontrar em Jesus confiança, alegria e esperança, certo? Interessante aqui notar essa realidade. Ele aborda esses pontos da seguinte maneira: no que diz respeito à alegria, nós podemos encontrar satisfação em Cristo Jesus. Afinal, ele não é mais um desapontador. Ou seja, nós podemos confiar nele, nós podemos nos entregar a ele e ele vai realmente trazer solução para as nossas vidas. Ele não é só mais um que vem, mas não consegue solucionar o problema de nossas vidas, a dinâmica da nossa caminhada. Não, não tem esse perigo em Jesus. Confiança. Jesus consegue ministrar aos nossos corações confiança a partir da realidade de que nossa identidade agora passa a estar firmada à luz da nossa comunhão com Ele. É nele que nós encontramos a nossa identidade verdadeiramente. É interessante notar isso, porque as pessoas dos nossos dias estão procurando construir a sua identidade à luz, ora do dinheiro, ora do prestígio, da fama, da opinião de outras pessoas, ou do que quer que seja. E em Cristo Jesus nós somos libertos disso. Não precisamos estabelecer a nossa identidade firmada em nenhuma dessas coisas. A nossa identidade está em Cristo Jesus e a opinião dos outros não abala isso. Aquilo que nós temos ou deixamos de ter não abala isso. Então, é interessante perceber como Cristo ministra, nesse sentido, confiança a todos nós. E, finalmente, esperança. Esperança de participar daquilo que Jesus inaugurou em sua obra, ao morrer e ressuscitar por nós. Esperança de estar ao lado dele em seu reino quando este for inaugurado na eternidade de maneira plena e poder ali desfrutar da presença de Cristo Jesus para sempre, de acordo com o texto de Apocalipse, onde não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, todas essas coisas terão ficado para trás. Então, o texto vai encerrar essa parte, ou pelo menos ter como um elemento mais destacado nessa introdução ao tema, a frase dele, do autor Michael Horton: somente um ser humano deveria nos salvar como nosso representante, mas somente Deus pode.
Jesus é ambos. Muito interessante essa frase. Afinal, o nosso Salvador precisava ser um homem para que fosse nosso representante, para que pudesse assumir o lugar da humanidade. Lembre-se, a queda ocorre com Adão, nosso primeiro representante. Agora, precisaríamos de um novo representante para que fosse nosso Redentor, nosso Salvador. Não à toa, Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, anuncia que será o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Vale ressaltar, a serpente ali é identificada em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. É Satanás. Então, qual homem virá desfazer as obras da serpente? Se a serpente, através da tentação, nos levou ao pecado e, através do pecado, à morte, então Jesus vem para desfazer isso, vem para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, nos livrar do domínio das trevas e, sobretudo, para nos resgatar da morte. Morte aqui, entenda, não é apenas a morte física, mas, sobretudo, a morte espiritual, a separação de Deus, que é a fonte da vida. Jesus vem remediar essa situação, vem como homem, porque era necessário que ele fosse nosso representante para que pudesse assumir nosso lugar. Muito bem, agora entendemos essa parte introdutória, vamos seguir adiante dentro do que o texto tem a dizer para nós. Na sequência do capítulo, o autor começa a nos apresentar Jesus como o prometido. Ele aborda esse assunto demonstrando como, desde o Antigo Testamento, há o anúncio do Salvador. Eu dei um exemplo disso aqui ao citar Gênesis capítulo 3. Há muitas outras promessas acerca de Jesus dentro do contexto do Antigo Testamento. Por exemplo, podemos citar Abraão, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Davi, ao teu filho, o trono do teu filho será estabelecido para sempre. Ou outras promessas e símbolos que apontavam para Jesus desde o Antigo Testamento. Muito bem, nesse sentido, o que o autor quer fazer é demonstrar como, ao invés de elaborar a identidade de Jesus à luz das nossas próprias vidas e experiências particulares, nós deveríamos perceber como as nossas vidas ingressam na história de Jesus. Como assim? Trocando em miúdos, o autor quer demonstrar que não é Jesus que entra na nossa história, somos nós que passamos a fazer parte da história dele. A história dele nos precede e nós integramos essa história à medida que nos rendemos a ele. Podemos fazer parte dessa história nos tornando o povo dele. Faz diferença pensar dessa maneira? É claro que faz. É claro que faz. Eu deixo de pensar em Jesus somente em relação àquilo que ele é para mim e passo a pensar agora de maneira distinta. É Jesus o autor, é o personagem principal da história e não eu. Então, a história gira em torno dele e não de mim. Faz toda a diferença encarar a vida cristã dessa maneira. Bom, ele vai deixar claro que os evangelhos fazem uma apresentação de parte dessa história de Jesus. João aborda a história de Jesus em relação ao mundo de uma maneira mais geral. E os sinóticos vão fazer isso trazendo essa história de Jesus para um ambiente mais familiar do contexto judaico. Bom, nesse sentido, o autor começa a demonstrar que, mesmo dentro do ambiente judaico, a resposta à pergunta quem é Jesus era diversa. Nós podemos pensar, por exemplo, sobre os discípulos, os apóstolos, que eram todos judeus, não é? Pensando então sobre essa realidade, nós vemos que alguns judeus responderam sim positivamente ao chamado do evangelho. Diante da pregação de Pedro, temos ali a conversão de vários judeus de todas as partes do mundo em Atos, no capítulo 2. Mas há também judeus, e essa acabou se tornando a maioria deles, que rejeitavam a Cristo Jesus, né? Paulo dirá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que o evangelho é escândalo para o judeu. É escândalo para o judeu.
causa um choque para o judeu ouvir a mensagem do evangelho, ouvir que Deus se fez homem e morreu numa cruz para nos resgatar. Nossa, é impactante para o judeu ouvir uma mensagem como essa. Soa absurdo para boa parte deles. De outro lado, você tem os gregos, que também são alvo da mensagem do evangelho. E se o evangelho é anunciado ao mundo e a história de Jesus ah, sim, se liga e se apresenta como envolvendo todo mundo, essa mensagem é também para eles, assim como para todos nós gentios. Para os gregos, o evangelho não chega a soar como um escândalo religioso. Ele é simplesmente loucura. Simples assim. O evangelho, de acordo com Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, é escândalo para o judeu e loucura para o grego, não é? Paulo, à medida que vai fazendo a sua apresentação no Areópago, demonstra em Atos capítulo 17 como o cristianismo destoa das expectativas do grego comum, do mundo gentílico comum. Enquanto os gregos, dentro do seu pensamento filosófico, da sua dinâmica de expectativas religiosas, estavam pensando sobre o bem viver neste mundo, a vida virtuosa, feliz, satisfeita aqui neste mundo, o Evangelho trazia uma mensagem sobre uma vida no mundo vindouro que será estabelecido por Cristo Jesus, como a parte principal do que temos a experimentar, né? Apesar de o Evangelho ser uma resposta, sim, para a nossa vida aqui e agora, apesar do Evangelho ter uma proposta para nós aqui e agora, aqui não é o estado final e nem principal da nossa caminhada, mas sim a eternidade. Nós sabemos disso. E isso era incompatível com as expectativas dos gregos que estavam buscando saber sobre o bem viver aqui. Então Jesus é apresentado por Paulo dentro do contexto do Areópago. Ele não pode ser ali engolido por aquele panteão de deuses. Ele é o Deus desconhecido que será apresentado por Paulo dentro do contexto do Areópago. Paulo apresenta o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Cristo como aquele que foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, dando Deus assim prova clara de que Cristo Jesus é o Redentor, o Salvador que precisávamos. Muito bem. Aqui, então, não dá para dar uma resposta, como é que eu posso dizer, ah, polida e uma resposta politicamente correta a respeito de quem é Jesus. Só há duas possibilidades. Ou Jesus é um mentiroso, que quer seja ele um lunático ou um mentiroso que mente conscientemente, ou Jesus é o Deus encarnado, como ele diz ser. Só há essas duas possibilidades, não há outra. Mas será que Jesus disse realmente que ele era Deus? Muito bem, é claro que sim. Jesus afirma ser Deus. Em Mateus capítulo 22, versículos 43 ao 46, Jesus afirma ser o Senhor de Davi. Em Marcos capítulo 2, versículo 7, Jesus perdoa pecados. A passagem paralela está em Mateus capítulo 9. Ele afirma ser maior do que o templo e afirma ser Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, versículos 6 a 8. Essa passagem é particularmente interessante. Aqui há dois elementos cruciais da religiosidade judaica e que eram tidos na mais alta estima. O templo é a casa de Deus, né, por assim dizer. A casa que era chamada pelo nome dele. E Jesus se colocar como maior que o templo é um exemplo bastante impactante da autoconsciência dele. Outro exemplo é ele chamar a si mesmo de Senhor do sábado. O sábado, para o judeu, é o dia do Senhor. É um dia que pertence a Deus e deve ser vivido em dedicação a Ele, dentro do contexto da antiga aliança. Nesse sentido, ele trazer para si o sábado, dizer que o sábado lhe pertence, certo? Só pode ser interpretado de duas maneiras. Ou ele é o Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro,
ou ele é um blasfemo, ele é um judeu que está simplesmente se opondo ao verdadeiro Deus e se colocando no lugar do verdadeiro Deus, certo? Então, aqui, esse é um exemplo bastante impactante da autoconsciência de Jesus. Ele se apropria do nome pessoal de Deus. Lá em João capítulo 8, no versículo 58, há uma passagem que muitas vezes pode passar despercebida e pode ser mal compreendida por aqueles que estão lendo o Evangelho sem ter um contexto cultural do que está acontecendo ali. Muito bem, o que é que está ali? Há uma discussão entre Jesus e os religiosos da sua época e entra o tema de Abraão. Jesus vai dizer: Abraão viu o meu dia e exultou nele. E aí a pergunta: como assim Abraão viu o seu dia? Quem é você para que Abraão tivesse contemplado os seus dias? Você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu a Abraão? E aí Jesus responde de maneira absolutamente impactante, dizendo assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Pode passar despercebido para você e para mim, porque essa não é a designação habitual que nós usamos para Deus. Mas esse é o nome com o qual Deus se apresenta dentro do contexto do Antigo Testamento. É o nome especial de Deus dentro do contexto do Antigo Testamento. E o judeu sabe muito bem disso. Não é à toa que os judeus pegam nesse momento em pedras para apedrejá-lo, porque Jesus está usando o nome de Deus para aplicá-lo a si próprio, certo? Então, essa é uma ocasião também bastante impactante. Jesus afirma ter um relacionamento ímpar com o Pai, que destaca aí a sua pré-existência, não é? Em João, dos capítulos 14 até o capítulo 17, mas de maneira especial, no capítulo 17, versículos 5 e 24, Jesus fala sobre este relacionamento que ele tem com o Pai, um relacionamento ímpar e um relacionamento que antecede a existência de todas as coisas, né? Jesus fala, por exemplo, sobre o amor com que o Pai o amou antes da fundação do mundo. Jesus aceita a confissão de Tomé. Lá em João capítulo 20, Jesus ressurreto aparece aos discípulos, de maneira especial ao incrédulo Tomé, que não havia dado crédito àquilo que os outros tinham falado. Os outros já tinham encontrado com Jesus e Tomé não tinha estado presente nesse momento do encontro. Então os outros estão relatando aquele encontro que tiveram com Jesus e Tomé descredibiliza aquilo ali e acha que não foi dessa maneira. Então Jesus se apresenta ressurreto a Tomé e Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. E Jesus acolhe isso. Nenhum momento Jesus questiona Tomé: por que você está dizendo isso? Não me chame assim, não haja dessa maneira. Interessante notar o contraste entre isso e o que o texto de Apocalipse narra para nós, né? João, no final do livro de Apocalipse, vai se prostrar diante do anjo e o anjo vai impedi-lo de fazer isso. Ele vai dizer: adora a Deus, adora a Deus. Nesse caso aqui, era de se esperar, se Jesus não estivesse na posição que nós cremos que é dele, se ele não fosse o Deus verdadeiro, ele não receberia esse tipo de adoração, obviamente, obviamente, certo? Deveria haver uma repreensão expressa no texto, coisa que não existe, né? Então, é muito interessante notar isso. Interessante notar também que essa foi a proclamação dos apóstolos acerca de Jesus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, vai aí trazer esse ponto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, Colossenses 1, 19, 1 Tessalonicenses 5, 2, em todos esses textos, Paulo apresenta Jesus como divino. João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, apresenta Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não é? E também nos versículos 17 e 18 do capítulo 1, da mesma maneira, João apresenta a divindade de Cristo Jesus.
É muito interessante notar também que os próprios opositores de Jesus entenderam dessa maneira a sua mensagem. Se você for a João capítulo 5, versículo 18, ou Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 9, ou Marcos 14, versículo 62, todos esses textos vão demonstrar que os opositores de Jesus entendem que ele está se colocando na posição de Deus, na posição de Deus. Dessa maneira, então, deve ficar claro para nós. A mensagem de Jesus incluía a proclamação do próprio Jesus como sendo Deus, do próprio Jesus como sendo Deus. Deixe-me dar uma atenção especial aqui ao texto de Marcos, no capítulo 14, versículo 62. Vamos fazer a leitura conjuntamente? Marcos, capítulo 14, versículo 62. O segundo evangelho vai narrar então o julgamento de Jesus e o texto diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O que é que Jesus está respondendo aqui? O sumo sacerdote havia feito uma pergunta para Jesus: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde afirmativamente: Eu sou. E ainda utiliza a imagem de uma figura muito conhecida para qualquer pessoa que tenha familiaridade com o Antigo Testamento, especialmente com o livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, nós vemos no versículo 13 a apresentação de uma figura escatológica. Daniel está tendo uma visão e ele vê alguém que é designado como o filho do homem. Vejamos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu a um ancião de dias. O ancião de dias aqui representa Deus, certo? E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então perceba que a figura como o filho do homem, certo? Aqui apresentada em Daniel, tem características divinas. E Jesus traz para si a imagem de filho do homem. Ele está dizendo: eu sou aquele profetizado lá em Daniel. É por isso que a reação do sumo sacerdote é essa. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? E aqui é interessante que há uma sensibilidade na narrativa de Marcos, certo? Depois você vai poder olhar com mais calma isso nesse livrinho aqui, ó, Apologética Cristã, certo? Apologética Contemporânea, melhor dizendo, A Veracidade da Fé Cristã, do William Lane Craig. Ele comenta a realidade de que, dentro do contexto do tribunal judaico, quando havia uma acusação de blasfêmia, o que acontecia era o seguinte: a testemunha narrava os fatos sem pronunciar o nome especial de Deus, certo? Que teria sido tomado em vão, dentro do contexto de uma blasfêmia. E então, num outro momento, depois do testemunho, a testemunha era chamada de maneira particular a relatar agora, com as exatas palavras, incluindo o próprio nome de Deus, o que havia acontecido. Nessa ocasião, quando havia a declaração da testemunha, os indivíduos ali presentes rasgavam as suas vestes como sinal de consternação por aquilo que havia sido feito, a maldade que havia sido feita. Por que é que só o sumo sacerdote faz aqui? Porque a declaração é tão inesperada, é tão inédita, que os demais ficam atordoados em relação ao que aconteceu. E o sumo sacerdote, compreendendo a declaração de Jesus, encarando aquela declaração como uma blasfêmia, diz: rasga as vestes, isso é uma blasfêmia. Agora ele está condenado, ele admitiu publicamente que ele se coloca na posição de Deus, né?
É por isso que o sumo sacerdote rasga aqui as suas vestes. Olha aqui a continuidade do texto de Marcos, capítulo 14, agora versos 63 e 64. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Olha aí, tá vendo? Então, é isso que o texto nos apresenta. Você pode dizer, então, muitas coisas sobre Jesus. Você pode dizer que ele é falso, que ele era mentiroso. Agora, o que você não pode dizer é que ele não se apresenta como Deus. Porque há uma realidade clara sendo demonstrada nos evangelhos. Jesus traz para si a posição de equivalência ao Deus de Israel. Ele se coloca nessa posição. Então, você pode considerar essas afirmativas dele verdadeiras ou falsas, mas não pode dizer que ele não trouxe essas afirmações sobre si mesmo, tá bom? Muito bem, devemos avançar agora para o próximo ponto que o capítulo aborda. Na verdade, dois que serão abordados juntos. Jesus morreu e o túmulo estava vazio. Nós vamos abordar isso à luz de alguns textos bíblicos. O primeiro deles é João capítulo 19. Em João capítulo 19, nós encontramos o testemunho acerca das pessoas que sepultaram Jesus. E nós temos ali, de maneira surpreendente, o testemunho de que não foram seus discípulos ou pessoas próximas a ele que o sepultaram, mas foram autoridades religiosas de Israel, pessoas que eram membros do Sinédrio. Ali, por nome, são citados José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio. Por que que isso precisa ser tomado por nós como verdadeiro? Porque se os apóstolos estivessem aqui escrevendo, nesse caso o apóstolo João, um relato falso, certo? Ele não colocaria jamais esses personagens como aqueles que agiram corretamente em relação a Jesus. Lembre-se que no início do cristianismo, as autoridades religiosas do judaísmo são aqueles que principalmente e de maneira mais intensa imprimem a perseguição, se opõem intensamente o cristianismo nascente. Então não faria sentido, se essa fosse uma história inventada, colocar esses personagens como aqueles que agem corretamente em relação a Jesus, enquanto os discípulos têm uma posição de covardia. Eles fogem, eles abandonam a Jesus, eles o negam. Se esse fosse um relato propagandístico, falso, certo? Então não faria sentido colocar aqui este registro da maneira como está. Mas Jesus verdadeiramente morreu e por isso precisou ser sepultado. Então, José de Arimateia, valendo-se do seu prestígio e da sua posição social, pede ao governador romano que ceda o corpo de Jesus. O soldado, inclusive, trespassa Jesus com a lança, confirmando a sua morte antes que o corpo seja entregue. Fique claro isso. Jesus estava comprovadamente morto quando o corpo foi entregue. E ele foi, sim, sepultado. Vale ressaltar que nós não temos nenhum testemunho histórico de pessoas que tenham sobrevivido à crucificação. Não se conhece qualquer relato de alguém que tenha resistido a uma das mais cruéis maneiras de tortura e punição que o Império Romano era capaz de imprimir sobre alguém. Os romanos sabiam matar pessoas e a crucificação era uma de suas especialidades. Então, estamos aqui diante de algo que realmente aconteceu. Jesus morreu. Realmente precisamos encarar essa realidade. Não somente morreu, como foi sepultado, não é? Sepultado no túmulo de José de Arimateia. É interessante que nós notemos isso. Sobretudo interessante porque mais à frente vão haver afirmações de que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse verdadeiramente ressuscitado, era possível que então fossem ao túmulo que era conhecido de todos em seu local e simplesmente comprovassem: não, 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 Jesus não ressuscitou, ele está aqui, ele está aqui. Mateus, inclusive, precisa lidar com um relato que circulava dentro do ambiente do judaísmo acerca da ressurreição de Jesus. Mateus precisa lidar com um relato que afirmava que os discípulos roubaram o corpo de Jesus.
Mais uma vez, nós estamos diante de um relato que não poderia ser inventado por alguém que está pensando numa propaganda do evangelho, certo? Não faz sentido inventar as coisas dessa maneira. Por quê? Imagine que você é Mateus. Você vai colocar dentro do seu evangelho, sem motivo algum, inventando uma história inventada que pode simplesmente solapar as bases de tudo que você está dizendo, ou seja, pode fazer com que se acabe tudo que você está dizendo. Não, é claro que não. Mateus está colocando essa história no Evangelho porque ele precisa lidar com um boato que realmente está correndo ali dentro do contexto do judaísmo. Então, olhando aqui para o texto, Mateus capítulo 28, versículos 11 até o 15, lemos assim: E quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E, se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então, os judeus não negaram que Jesus morreu e foi sepultado. Para lidar com os relatos de ressurreição, eles simplesmente criaram a história de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Nós veremos que essa história não faz nenhum sentido à luz das evidências históricas que temos agora no próximo ponto, né? O túmulo estava vazio porque Jesus ressuscitou como ele havia prometido que faria. Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio como ele prometera. Em primeiro lugar, é importante destacar que essa é uma crença muito antiga dentro do cristianismo. É claro, nós que somos cristãos acreditamos que essa crença é fundamento, é base para o aparecimento do cristianismo. Mas mesmo fontes externas ao cristianismo atestam que os cristãos, já no período do primeiro século, acreditavam que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. O historiador Flávio Josefo é um exemplo disso. Ele narra a realidade de que os cristãos acreditavam na ressurreição de Jesus. Lembre-se, Flávio Josefo é um judeu que nunca se converteu ao cristianismo. Então nós estamos falando de uma fonte que não está comprometida com o cristianismo. É uma fonte, então, externa ao cristianismo. Temos também a carta de Plínio, o governador da região que hoje corresponderia à atual Turquia, que é enviada ao imperador romano no ano de 110 depois de Cristo, que testemunhava a realidade de que os cristãos se reuniam aos domingos para adorar a Jesus como Deus. Para adorar Jesus como Deus. Demonstrando que já no período do primeiro século isso estava consolidado. As igrejas adoravam a Jesus como sendo Deus, entendiam-no dessa forma. Bom, mas e sobre os relatos da ressurreição que nós temos nos evangelhos? É possível crer neles? Em primeiro lugar, é interessante que a gente destaque como esses relatos estão escritos de maneira realmente modesta, certo? E não propagandística. Por exemplo, eu posso destacar a realidade de que os evangelhos sinóticos não são os únicos evangelhos que chegaram até nós. Melhor dizendo, os evangelhos canônicos não são os únicos evangelhos que chegaram até nós. Nós temos outros evangelhos escritos que não estão nas escrituras. Por quê? Porque não alcançaram o testemunho de serem dignos de confiança, como são os evangelhos canônicos. Há, por exemplo, evangelhos não canônicos que vão apresentar Jesus na hora da ressurreição como um gigante ou qualquer coisa dessa natureza. Relatos claramente propagandísticos, certo? Eles só servem para demonstrar como os evangelhos são sóbrios na sua apresentação do relato da ressurreição. Outro aspecto interessante a ser destacado acerca da ressurreição de Jesus
diz respeito às testemunhas que são colocadas como as primeiras a verem Jesus ressurreto. As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Mulheres. Vale ressaltar que nem nos tribunais judaicos, nem nos tribunais romanos, as mulheres eram aceitas como testemunhas válidas. O testemunho de uma mulher não contava, não tinha o peso para consolidar uma verdade. Então, se você estivesse gerando um relato que fosse uma propaganda, você quer que todo mundo acredite nessa história, você colocaria, se isso não fosse verdade, mulheres como testemunhas desse relato, num contexto como esse? Seria como pegar uma classe que é desacreditada dentro do contexto da nossa sociedade e colocá-la como principal testemunha das verdades mais cruciais que nós estamos defendendo. Os discípulos não fariam isso se não fosse verdade. Então, os relatos da ressurreição são construídos de maneira bastante sóbria. É interessante notar, por exemplo, como nos relatos de aparição de Jesus, nós temos ali os apóstolos não crendo nas aparições de Jesus. Há um exemplo claro de Tomé. Tomé não acredita no testemunho dos demais apóstolos. E os demais apóstolos, inicialmente, não acreditam no testemunho das mulheres. Nesse sentido, os relatos da ressurreição, juntamente com os relatos de aparição de Jesus que temos nos evangelhos, demonstram que inicialmente a postura dos discípulos foi de incredulidade. Mais uma vez, se você está fazendo uma propaganda, você não vai querer pegar os seus principais líderes, os principais líderes da igreja nascente, e colocar eles como incrédulos, se não foi isso que realmente aconteceu. Você só relataria a história dessa maneira se ela realmente tivesse acontecido assim. Nunca poderia ser inventado uma mentira com essa natureza. Outro aspecto interessante aqui que nós precisamos encarar é que a mudança de postura dos discípulos, ela se explica muito melhor pela ressurreição de Jesus. Veja, antes da ressurreição de Jesus, os discípulos são apresentados como pessoas que vão fugir, que vão negar, que vão abandonar Jesus à sua própria sorte e vão permitir que ele seja, então, levado pelo Império Romano, crucificado, morto, né? Esse é o relato que nós temos nos evangelhos sobre as atitudes dos discípulos. No entanto, quando nós chegamos ao livro de Atos, o cenário já mudou completamente. Os discípulos assumiram outra postura, uma postura completamente diversa daquela que nós vemos nos evangelhos. O Pedro, que nos evangelhos negou a Jesus tão facilmente, certo? Negou a Jesus diante de um empregado, não foi diante de um inquiridor romano, não, viu? Foi diante de um grupo de pessoas que estava ali ao seu redor e simplesmente nega a Jesus por medo. Esse mesmo Pedro agora está disposto a dar a sua própria vida por Cristo Jesus. Assim como os demais apóstolos que também fugiram, que também deixaram a Jesus, mas que agora, mudando de postura, assumem uma posição de fidelidade até a morte por Cristo Jesus. Como explicar essa realidade, essa mudança de postura? Nós temos ainda, além desses aspectos, além desse aspecto da mudança de postura dos discípulos, a questão do túmulo vazio. O túmulo vazio, a melhor explicação para ele é realmente a ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro, por quê? Havia a possibilidade dos discípulos roubarem o corpo. Isso não se harmoniza com a mudança de postura dos discípulos. Não se harmoniza. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, eles sabem que a ressurreição de Jesus é falsa. Por que então eles estariam dispostos a dar a própria vida por uma mentira? Você está disposto a sustentar uma mentira enquanto ela gera para você retornos positivos. Mas quando a mentira lhe coloca numa posição em que você vai morrer, você a abandona. É óbvio que sim. Os discípulos não. Então a possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo é inexistente. A possibilidade de os discípulos terem ido ao túmulo errado também não é viável. A atestação de onde Jesus foi sepultado e a maneira como Jesus foi sepultado
ampla o suficiente para demonstrar o conhecimento de todas as pessoas ali dentro do contexto de Jerusalém, de onde era o seu túmulo. Não tinha como ir ao túmulo errado. Se os discípulos tivessem se enganado, ido ao túmulo errado e encontrado ele vazio, seria muito simples para os sacerdotes simplesmente dizerem, para o sinédrio, melhor dizendo, simplesmente dizer: não, seus tolos, vocês foram ao túmulo vazio. O túmulo de José de Arimateia, em que Jesus foi sepultado, é este aqui. O corpo de Jesus não poderia ter simplesmente sido tomado e levado. Jesus havia predito que iria ressuscitar. É por isso que há uma guarda à frente do seu túmulo. Por isso. Então não é que o corpo de Jesus ficou simplesmente desguarnecido e qualquer um podia simplesmente pegá-lo e colocar em outro lugar. Não. O corpo de Jesus estava sob vigilância, porque ele havia predito que ele ia ressuscitar. Então o túmulo vazio se explica melhor também pela questão da ressurreição. E há o terceiro elemento, as aparições de Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos. Ele aparece às mulheres, primeiras testemunhas da ressurreição, aos apóstolos, sendo testemunhas da sua ressurreição, mas ele aparece também a pessoas que são incrédulas. Os irmãos de Jesus são apresentados nos evangelhos como incrédulos, pessoas que não acreditavam em Cristo Jesus. Mas isso muda. Se você for ao livro de Atos, isso mudou. E o que é que fez essa grande reviravolta? O que é que fez com que esses irmãos de Jesus mudassem de postura em relação a ele? Se eles não criam antes de Jesus morrer, por que creriam depois que Jesus foi assassinado pelo Império Romano? É porque eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Paulo vai narrar isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre as testemunhas da ressurreição de Jesus. Vai falar sobre como Jesus apareceu a Pedro, aos apóstolos, como apareceu a Tiago, irmão do Senhor, e então como apareceu finalmente a Paulo, que é mais um desses incrédulos. Paulo era perseguidor da igreja, e a sua postura muda quando ele se encontra com Cristo ressurreto. Finalmente, Paulo vai mencionar também, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus aparece para cerca de 500 irmãos, dos quais, diz Paulo, vive ainda a maioria, ou seja, eram testemunhas que podiam ser consultadas. Agora, você pode estar pensando, na realidade, os discípulos se sentiam muito tristes por causa da morte de Jesus. Talvez os irmãos de Jesus se sentissem muito penalizados por não terem apoiado ele na sua vida. Talvez Paulo, como um perseguidor, pudesse de alguma maneira carregar culpa pela morte dos cristãos que ele havia promovido, ou o sofrimento que ele havia promovido, e eles sonharam, alucinaram todas essas coisas, ou qualquer coisa dessa natureza. Ainda que fosse surpreendentemente difícil que isso acontecesse com todas essas pessoas, seria mais difícil ainda você imaginar um caso de alucinação em que as pessoas alucinam simultaneamente, todas a mesma visão. 500 pessoas veem, ouvem a mesma coisa. É possível falar de uma alucinação simultânea dessa natureza? Me coloque outro exemplo histórico que ilustre algo desse tipo. Não há. Então, o túmulo vazio, a mudança de postura dos discípulos e os relatos de aparições de Jesus são melhor explicados pela realidade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E não adianta dizer assim, os evangelhos são um testemunho muito antigo, eles foram, de alguma maneira, influenciados, adulterados, modificados ao longo da história. Primeiro, nós temos uma disciplina que pode ser aplicada a qualquer texto antigo, que é a crítica textual. Ela vai demonstrar a veracidade, a fidedignidade ou não de um texto. E os textos bíblicos têm sido, com certeza, referendados dentro desse contexto. Nós temos manuscritos antigos, antiquíssimos, de diferentes regiões, diferentes lugares, todos concordando uns com os outros. Depois leia o livrinho A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do Craig Blomberg. É um livro muito bacana, muito bom mesmo, e que vai lhe dar um bom suporte nessa disciplina.
Agora nós estamos diante da seguinte realidade: se Jesus verdadeiramente ressuscitou, então as afirmações que ele fez sobre si mesmo, e nós já vimos quais foram essas afirmações, eram verdadeiras. Não há outra explicação. Não há outra explicação. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então o que ele disse sobre si mesmo é real. Real. E é óbvio que nós não vamos ter na nossa experiência comum relatos como o de Jesus. Também não adianta dizer por que é que nós não vemos pessoas ressuscitando hoje. Porque se Jesus era quem diz ser, o evento de sua morte e da sua ressurreição é ímpar. Não deveríamos esperar vê-lo em toda esquina. Aconteceria de uma vez por todas na história e seria suficiente. Então, agora nós estamos diante da seguinte realidade: se a ressurreição aconteceu, então o cristianismo é verdadeiro. É necessário seguir a Jesus para a nossa salvação. Mas se ela não aconteceu, será que o cristianismo ainda não seria útil para nós? Não. Paulo diz que se não há ressurreição, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Leia depois 1 Coríntios capítulo 15, você vai perceber como é precioso esse capítulo. Lá, dos versículos 14 a 19, Paulo vai falar sobre a nossa falta de esperança. Se não há ressurreição, ser cristão é a pior coisa para se fazer. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, estamos perdidos. Não faz sentido ser cristão. Mas ele verdadeiramente ressuscitou e nós temos boas razões para crer nisso, crer que o testemunho dos evangelhos é fidedigno, é verdadeiro. Finalmente, nós vamos para os dois últimos pontos. Agora partindo do drama para a doutrina, o que os cristãos creem sobre Jesus como Deus e, em último lugar, quem você diz que eu sou, né? Bom, estamos chegando então à reta final do nosso capítulo. O que é que nós queremos dizer quando falamos que Jesus é Deus? Nós vamos agora do drama à doutrina. Nós devemos levar em consideração uma palavrinha um pouco difícil, mas que você vai compreender com tranquilidade. União hipostática. É essa palavrinha que caracteriza a doutrina que nós estamos estudando. A união hipostática, a afirmação de que na pessoa de Cristo Jesus há a natureza plenamente divina e também a plenitude da natureza humana. Ou seja, Jesus é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Essas duas naturezas, estando na pessoa de Cristo Jesus, não se misturam. Não se misturam entre si, não se confundem entre si, apesar de coexistirem plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Bom, é no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, que a Igreja expressa de maneira geral essa verdade de modo mais oficial. No entanto, essa é uma verdade que é proclamada desde a época dos apóstolos. Nas Escrituras, ela é evidente. Então, não devemos achar que é só nesse período que os cristãos passam a crer nisso. Não. Isso é quando o cristianismo tornou oficial aquilo que já era crido. Nós, ao longo da história, no entanto, tivemos divergências em relação à compreensão da pessoa de Cristo Jesus. Várias heresias combatidas ao longo de toda a história se apresentaram e muitas vezes elas aparecem novamente repaginadas ou com outra nomenclatura. Nós podemos citar aqui algumas delas, trazidas aqui pelo autor do texto, Michael Horton, e refletir um pouco mais acerca delas e dos problemas que acarretam na compreensão sobre Cristo. A primeira dessas heresias que mencionamos é a heresia ebionita. Os ebionitas afirmavam que Jesus era um grande mestre moral, um profeta, talvez o maior dos profetas, mas ele servia para apontar-nos a maneira como nós devemos nos comportar para alcançar a nossa salvação pela lei. Perceba então que na heresia ebionita a divindade de Cristo é negada. Pomos de lado a divindade de Jesus, tornamos Jesus um mero homem e, fazendo dele apenas ser humano, nós
colocamos na posição de profeta. Nesse sentido, ele aponta um caminho, mas ele nunca pode dizer que ele é o caminho, porque ele não é capaz de sanar a nossa dívida eterna, que é o pecado. Nesse sentido, crer num Jesus desse tipo é crer numa caricatura totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta, e não no Jesus verdadeiro que pagou a dívida por nossos pecados. Aqui, perceba, a tentativa de salvação acontecerá por meio das próprias obras do homem e não por aquilo que Cristo realizou. Também um problema semelhante nós encontramos no arianismo, que, apesar de não negar a pré-existência de Cristo Jesus antes da encarnação, nega que ele seja Deus. O arianismo afirma que Cristo é a maior das criaturas de Deus, mas ainda assim um ser criado. Dentro do contexto do arianismo, então, não se nega que Cristo pré-existia antes da encarnação, mas é negada a divindade de Cristo Jesus. Mais uma vez, entramos no mesmo problema. Se Jesus não é divino, se ele não é Deus, ele não pode pagar a dívida eterna que nós temos, uma dívida que é sem fim e que exige, portanto, um sacrifício de dignidade também eterno, sem fim. Então, a heresia ebionita e a heresia ariana encaixam-se aí nessa qualidade das heresias que vão negar a divindade de Cristo Jesus. Hoje, essas heresias se manifestariam como? Na apresentação de Jesus, por exemplo, como um grande mestre, mas não como o Senhor soberano, não como o Deus encarnado. Também na apresentação de Jesus, como fazem, por exemplo, os testemunhas de Jeová, falando dele como se fosse um ser muito elevado, como se eles tivessem em grande estima por Jesus, mas negando a sua divindade. E assim, desse modo, apresentando para nós um Cristo insuficiente, o Cristo que não é apresentado nas Escrituras e que não seria capaz de nos salvar. Bom, seguindo adiante aqui, poderíamos mencionar a heresia conhecida como docetismo. É uma heresia que aparece muito cedo na história da igreja. Lembre-se, o pensamento grego tinha a mentalidade de que a matéria era má em si. Com essa mentalidade, então, misturada de alguma maneira ao cristianismo, chegaram alguns à conclusão de que Jesus não podia ter um corpo material. Se ele não pode ter um corpo material, então Cristo Jesus não se fez verdadeiro homem. Ele apenas parecia. Ele parecia ser homem, mas ele não encarnou de fato. O corpo de Jesus era aparente, não real, não material de fato. Logo, Jesus não era homem. Agora nós temos também outro problema sério. Porque se de um lado precisamos que Jesus seja Deus para que possa pagar a nossa dívida eterna, de outro lado nós precisamos que Jesus seja um ser humano, participante da raça humana, para que seja nosso representante. Ele não podia assumir o nosso lugar se não fosse um de nós. Não podia nos representar se não fosse um de nós. Então, nós estamos diante da realidade de que a salvação providenciada por Cristo Jesus, na verdade, não aconteceu. Ela nunca foi eficaz para nós, certo? Se o docetismo fosse verdadeira, então a obra de Cristo não seria aplicável a nenhum de nós. Nestorianismo. O nestorianismo é uma heresia em que as duas naturezas de Cristo eram consideradas. Mas havia uma divisão tão profunda entre essas duas naturezas que elas se separavam mesmo em duas pessoas. Era como se houvesse o Cristo pré-existente e divino e o homem, Jesus, que nasceu ser humano. E essas duas pessoas se unem como se o Cristo tomasse o corpo de Jesus, não é? Perceba aqui, então, que a distinção entre as duas naturezas é tão profunda que a própria pessoalidade é confundida. Ao invés de uma só pessoa com duas naturezas, a divina e
a humana, nós temos aqui no nestorianismo como que duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, que se unem para a realização daquilo que Cristo desempenhou. Em algumas variações desse tipo de heresia, chega-se a dizer mesmo que na hora da morte na cruz, o Cristo, a parte divina, vai deixar o homem Jesus e ele morre na cruz sozinho, em expressões de heresias próximas, parecidas com o nestorianismo. Há um grande, ah, uma grande tolice, uma grande bobagem. Na realidade, Jesus sempre se apresenta como uma só pessoa. Seu caráter ali demonstrado em uma só pessoa, nunca com essa dualidade, sendo um divino e um humano, os dois juntos, duas pessoas distintas juntas. Não. A pessoa divina assumiu a humanidade em Cristo Jesus. Então há uma só pessoa com duas naturezas. Outra heresia é o monofisismo. Qual é a afirmação deles? É como se as duas naturezas de Cristo elas se unissem e se misturassem uma com a outra. Nessa mistura, a natureza divina sobressai e sobrepõe a humana, certo? Em Cristo Jesus. Não é isso que nós cremos na Escritura. Jesus não é uma espécie de aberração que mistura o ser divino e o ser humano, fazendo um híbrido dessas duas coisas. Não. Jesus é plenamente divino e também plenamente humano. Significa que, da mesma maneira que passamos por dores e dificuldades, ele passou, da mesma maneira que passamos por angústias, ele passou, da mesma maneira que enfrentamos tentações, ele enfrentou, ele assumiu plenamente a humanidade e todos os seus desdobramentos, todas as suas consequências, assim como nós enfrentamos rotineiramente. A única diferença é que ele não pecou. Ele também é plenamente divino, divino e digno de adoração, de louvor, todo-poderoso. Então, não podemos negar nenhum aspecto, nem outro das naturezas de Cristo Jesus, nem a sua divindade, nem a sua humanidade. Mas essas duas naturezas não se fundem para formar uma coisa nova. Elas são plenamente divinas, plenamente humana. As duas naturezas estão unidas em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Elas não se misturam entre si e elas não se confundem entre si. É importante que a gente entenda essa realidade. Jesus, então, sendo plenamente Deus, era capaz de pagar pela dívida eterna do pecado. Seu sacrifício é suficiente para pagar por isso. E sendo plenamente homem, era também capaz de nos representar, assumir o nosso lugar na cruz, como de fato o fez. A grande questão agora com a qual nos deparamos é aquela também com a qual os discípulos se depararam. Lembre-se que a gente começou falando sobre Mateus capítulo 16 e a pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem os outros dizem ser o filho do homem? Quem os homens dizem ser o filho do homem? Agora, Jesus vai retornar a pergunta de uma maneira diferente e bastante pessoal. E vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta aos discípulos e Pedro dá a resposta celebrada: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa deve ser a nossa resposta também. Devemos responder dessa maneira a Cristo Jesus. E se essa é a verdade sobre ele, então precisamos seguir os seus passos. Precisamos adorá-lo e engrandecê-lo, louvá-lo por quem ele é e por aquilo que ele fez. E ao mesmo tempo, precisamos nos render a ele, entregar nossas vidas e seguir os seus passos para glorificar o seu nome e então aguardar a vinda dele para estarmos por toda a eternidade ao seu lado. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para você, assim como foi para mim muito bom também estar aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.